Rússia faz exigências para encerrar guerra com a Ucrânia e países podem negociar cessar-fogo na Turquia na próxima semana. Elon Musk anuncia a saída do governo dos Estados Unidos. Bilionário responsável por cortes no orçamento deixa cargo após 4 meses na Casa Branca. Israel e Síria se reaproximam e negociam acordos de segurança. Conversas podem evitar conflitos na região de fronteira entre os países. Você vai ver também embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, chora em discurso no Conselho de Segurança. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao JP Internacional, já está no ar e a gente vai conferir aqui no nosso espaço pela próxima meia hora o que foi destaque nessa última semana, o que vai ser destaque nos próximos dias. Tudo o que acontece ao redor do mundo você acompanha aqui. E a gente começa o programa dessa semana falando sobre a guerra no leste europeu. Mesmo com ameaças de sanções, a pressão de Donald Trump e os apelos de Volodymyr Zelensky, a Rússia ainda não acertou as datas para iniciar as negociações de um cessar-fogo na região. Oficialmente, o presidente Vladimir Putin afirmou ter concordado em assinar um memorando junto à Ucrânia para definir os parâmetros para a trégua, pelo menos os primeiros parâmetros. O Kremlin diz que está rascunhando o texto, mas Kiev afirma que Moscou está atrasando de propósito, enquanto as tropas russas continuam avançando no fronte leste. Segundo a agência Reuters, porém, o governo russo possui algumas condições inegociáveis para um cessar-fogo. Vamos conferir quais que são aqui na nossa arte, começando com a primeira, mais importante, é o compromisso escrito, assinado por líderes do Ocidente sobre o não avanço da OTAN em direção a leste. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Durante a Guerra Fria, existiam 2 blocos militares importantes. A OTAN, representando o Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Mas com o final da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia acabou e aí foi feito um grande acordo de cavalheiros, garantindo que a OTAN não iria avançar em direção a leste, ou seja, não tentaria filiar países que pertenciam ou pertenceram ao Pacto de Varsóvia, e isso iria garantir a influência russa nesse grande tabuleiro geopolítico. Só que na realidade esse acordo verbal nunca se cumpriu. Países como a Albânia, a República Tcheca, aqueles países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, entraram no bloco nos últimos anos, além da proposta que foi feita para a Ucrânia, que foi um dos motivos para iniciar a guerra lá em 2022. Essa medida também pode afetar a vida da Geórgia e da Moldávia, 2 países que faziam parte do Pacto de Varsóvia e que sonhavam, ou sonham ainda, com a entrada na OTAN. O segundo ponto é que a Rússia exige a neutralidade da Ucrânia, um país que não seguiria um alinhamento automático com o Ocidente, com a União Europeia ou com a própria Rússia e também, principalmente, sem integrar blocos militares. Moscou também pede o fim de parte das sanções ocidentais. Esse é o terceiro item da nossa lista, principalmente aquelas que atingem as empresas locais. E o Kremlin já consultou as companhias para saber quais são as prioridades. Além disso, a Rússia também quer resolver a questão dos ativos soberanos congelados na Europa, tanto para conseguir liberar esse dinheiro, mais de 300 bilhões de dólares, quanto para usar uma parte dele na reconstrução da Ucrânia. Porém, só nas áreas que já são controladas pela Rússia. O último ponto da nossa lista é a proteção para russos étnicos na Ucrânia. No começo do século, mais de 8 milhões de russos étnicos viviam no país, o que representava 20% da população local. Agora, onde vive a maioria dessas pessoas? Justamente nas regiões do Donbass e da Crimeia, 2 áreas hoje dominadas e reivindicadas pela Rússia. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional. Prazer estar aqui mais uma vez, Fabrício. Professora, Vladimir Putin está enrolando. Está demorando para chegar a um acordo, para marcar a data das negociações para um cessar-fogo. Essa demora dele é proposital e eu queria saber, você acredita que isso favorece a Rússia ou não? Sem dúvidas, a Rússia está sendo favorecida, né, nesse processo de adiamento. A gente percebe, inclusive, que os ataques da Rússia têm se intensificado nos últimos meses, né, nas últimas semanas. Então, me parece que ela está ganhando tempo para dominar
áreas que ela não detinha controle. E não sabemos como isso vai acabar. Porque a verdade é que, embora Donald Trump se coloque como um negociador entre essas duas partes, é necessário que os europeus também estejam envolvidos para, de fato, essa negociação acontecer. E me parece cada vez mais improvável o envolvimento de todos os atores necessários para que tenhamos a paz. Agora, professor, essas exigências aqui que eu mencionei, que Vladimir Putin deve apresentar para a Ucrânia e para o Ocidente, consequentemente, né? Porque no caso da OTAN, ele pede esse compromisso por escrito de líderes aqui do Ocidente, elas podem ser atingidas de fato? Ou isso aqui é uma cortina de fumaça? Seria uma forma da Rússia apresentar uma série de exigências impossíveis de serem cumpridas e justificar depois mais ataques, continuar com a invasão no território ucraniano? Qual que é a leitura que a gente pode fazer dessas exigências russas? Essas exigências russas, elas já foram apresentadas anteriormente, né? E já foram, vamos dizer, negadas para o Zelensky. E até mesmo países europeus se colocaram contrários, por exemplo, de, vamos dizer, devolver todos os recursos russos que foram aí congelados, né, dentro da Europa. Então, eu acredito que é muito difícil a gente ter, nessa configuração atual, né, ainda com Zelensky no poder, de ter uma mudança nessa negociação. A única vitória do último encontro que teve entre, né, nem foi o Putin, mas entre lideranças russas e ucranianas ali na Turquia, foi a troca de prisioneiros. Foi uma troca grande, significativa, né? Foram mais de 1.000 prisioneiros que foram trocados. No entanto, a gente não conseguiu ver outros avanços. E me parece que nada mudou de lá para cá para a gente ver algum avanço na negociação. E aí mesmo essa troca de prisioneiros não é exatamente inédita, né? Isso já vinha acontecendo desde 2022, ou seja, não necessariamente, como você falou, representa um grande avanço entre os dois países. Agora, professor, eu queria tocar na questão de Donald Trump. Trump fez declarações relativamente fortes essa semana. Primeiro, ele chegou a dizer que Putin estava louco em relação aos ataques que estavam sendo feitos na Ucrânia. Nós tivemos o maior ataque de drones russos contra o território ucraniano em toda a guerra, acontecendo nessa semana, quase 300 drones disparados. Depois, Trump disse que Putin estava brincando com fogo, envolvendo também essa questão, o fato dele não sentar para negociar com a Ucrânia. E a gente lembra que lá atrás, durante a campanha eleitoral ano passado, Trump dizia que acabaria com a guerra em um dia. Isso, obviamente, não aconteceu. Ele está vendo que a realidade é muito mais dura, muito mais complicada. Qual que é o papel, qual que é a influência hoje de Trump nesse meio? Ele ainda tem um poder ali ou o Putin está brincando com ele, está fazendo o que quer? Como que fica o Donald Trump nessa história? Eu fico na dúvida se o Putin está brincando com o Trump ou se o Trump está brincando com a população norte-americana. Porque o Donald Trump, em sua campanha, colocou, né, que ele iria terminar com a guerra da Ucrânia em um dia e que ele ia colocar o cessar-fogo na região de Gaza. E me parece que nas duas frentes que ele prometeu, vamos dizer, promover a paz, a gente tem visto um processo de aumento desses conflitos, e inclusive desrespeitando normas internacionais de maneira cada vez mais drásticas. Então, não sei quem está brincando com quem, né? Se o próprio Trump não esteja brincando com a sua população. Sabemos que Putin e Trump têm uma relação próxima. No último contato entre eles ficaram mais de 2 horas no telefone. Então, me gera uma certa dúvida sobre quais pontos eles abordaram e por que esses pontos que ficaram tanto tempo conversando, né, não podem ser concretizados no cenário internacional. Bom, a professora de Relações Internacionais da SPM, Natália Fingerman, já volta para conversar com a gente, mas sobre outro assunto que a gente vai ver a partir de agora. Depois de 4 meses, Elon Musk anunciou que está deixando o governo dos Estados Unidos. O bilionário, que esteve ao lado de Donald Trump em toda a campanha eleitoral, atuava como assessor especial responsável por cortes nos gastos federais. A reportagem é de Grieco Holtz. A saída ocorre pouco depois de seu primeiro grande atrito com o presidente Donald Trump, relacionado ao novo projeto de lei orçamentária aprovado pela Câmara. Em publicação na sua rede social X, Musk escreveu:
À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega a seu fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos. Musk era chefe do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, criado por Trump para implementar uma ampla redução na máquina pública. Segundo o bilionário, embora o órgão tenha demitido dezenas de milhares de servidores e fechado departamentos inteiros, sua missão ainda está longe de ser concluída. O rompimento ficou evidente após críticas públicas de Musk ao projeto de orçamento que, segundo ele, aumentaria o déficit e minaria os esforços do DOGE. Em entrevista à CBS News, exibida parcialmente na noite de terça-feira, Musk foi direto. Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário. Sobre a lei grande e bonita, como Trump tem chamado o texto aprovado, Musk ironizou. Acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito, mas não sei se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O projeto orçamentário ainda será votado no Senado. Ele prevê cortes em programas de seguridade social e ampliação das isenções fiscais de 2017, medida que críticos afirmam que prejudicará os mais pobres e disparará a dívida nacional. Analistas independentes estimam que o déficit pode aumentar em até 4 trilhões de dólares na próxima década. Em entrevista ao Washington Post, Musk revelou frustração com a burocracia de Washington. Achei que havia problemas, mas é uma batalha muito mais difícil do que imaginei. A situação da burocracia federal é muito pior do que eu pensava. Segundo ele, várias reformas do DOGE resultaram na demissão em massa de servidores públicos, muitos sem aviso prévio. Apesar da tensão, a Casa Branca tentou minimizar o atrito. Sem citar diretamente Musk, o assessor presidencial Stephen Miller afirmou que o projeto aprovado não é um orçamento anual e que os cortes propostos pelo DOGE exigiriam um projeto de lei separado para entrar em vigor. Musk, que foi peça-chave na reeleição de Trump em 2024 ao injetar milhões de dólares na campanha, já havia sinalizado em abril que pretendia se afastar do governo para retomar o foco em suas empresas como Tesla, SpaceX e Starlink. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho nos números envolvendo o DOGE, até então 4 meses de governo. Qual que é o saldo envolvendo o Departamento de Eficiência Governamental lá dos Estados Unidos? 26 mil contratos e subsídios foram revisados pelo DOGE, isso informações colocadas no próprio site do departamento. Não se sabe exatamente quantos desses contratos foram anulados, quanto que dinheiro se economizou com isso tudo, mas eles apontam 26 mil revisões de contratos e subsídios. 260 mil funcionários públicos que foram demitidos, forçados a se demitir, a pedir demissão, ou então aposentados de forma compulsória, convidados praticamente a se aposentar. Isso aqui de um universo de aproximadamente 2,5 milhões de funcionários públicos lá nos Estados Unidos, ou seja, 10% do funcionalismo público federal americano deixou de existir nesses 4 meses por conta dessa atuação do DOGE. Inclusive, alguns deles precisaram depois ser recontratados porque o governo percebeu que pesou demais a mão. Tirou gente de área importante para trabalhar e aí no dia seguinte não tinha ninguém no escritório e a vida precisava continuar. Os trabalhos precisavam seguir acontecendo. Alguns deles acabaram sendo recontratados, outros o processo foi judicializado. E segundo o DOGE, 175 bilhões de economias estimadas. Aqui a gente tem uma questão para destacar. O DOGE fala que economizou 175 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, o que seria o equivalente aproximadamente a $1.000 por contribuinte americano, por pagador de imposto americano. Acontece que, primeiro, os americanos não perceberam uma redução na cobrança de impostos no país, ou seja, isso não mexeu na cobrança de impostos lá até hoje. Segundo, a promessa era de até 2 trilhões de dólares, ficou bem longe disso. Terceiro, e aí talvez o mais importante, quando você entra no site do DOGE e você vai ver os comprovantes, o que tem ali o recibo de contratos que foram anulados, de economias que aconteceram de fato, o número é bem menor, não passa dos 60 bilhões. Ou seja, o que é comprovado mesmo é que o governo só conseguiu economizar até o momento 60 bilhões e não 175,
como o departamento diz que economizou. Aí é uma questão de divergências de documentação que precisa ser resolvida. A gente volta a falar com a professora Natália Fingerman, da ESPM. Professora, o Elon Musk havia prometido passar a motosserra, a mesma motosserra do Milley, ele havia prometido passar nas contas públicas dos Estados Unidos. Mas, no fim das contas, ele passou no máximo, um serrote, né? Uma faca de cozinha. Por que ele não conseguiu avançar tanto assim nesses cortes de gastos públicos por lá? Me parece que existia a sensação de que o Estado norte-americano era muito inchado, mas na realidade, quando ele entra e começa a tomar as medidas de corte, ele percebe que não é possível fazer os cortes que tinha planejado. Você mesmo colocou, né, apresentou a questão de muitos funcionários que foram recontratados porque áreas inteiras deixaram de acontecer uma vez que não tinha mais ninguém naquele departamento. Então, essa iniciativa do DOGE, ela foi muito dramática para o Estado norte-americano em termos de credibilidade. Eu acho que ele perdeu muita credibilidade de uma maneira muito rápida, mas não foi efetiva em termos financeiros. Se a gente pensar que a dívida pública norte-americana está na casa dos 30 trilhões, né, 30 e poucos trilhões de dólares, não significa nada, seja 175 bilhões, seja muito menos 60 bilhões, é um número irrisório, né? Se ele chegasse a 2 trilhões, talvez começaria a ter um impacto. E acho que um outro ponto que é importante colocar é um dos fatores, né, que levou o Elon Musk a sair do seu cargo agora foi a questão não somente legal, mas também a discordância que ele teve em relação ao orçamento que o Donald Trump propôs. E esse orçamento, que foi aprovado de forma muito apertada no Congresso norte-americano, deve aumentar ainda mais essa dívida pública. Portanto, o resultado do DOGE se perde completamente, se é que teve algum. Pois é. Aí, professora, o Elon Musk na saída do governo, inclusive, falou que a relação com o Donald Trump se mantém, que eles continuam amigos, que ele vai continuar apoiando o Trump de uma forma ou de outra, que o trabalho do DOGE vai ficar mais forte, inclusive. Mas qual que é a viabilidade, de fato, desse departamento sem a figura-chefe dele, que é justamente o Elon Musk? Difícil, né, esse departamento ficar fortalecido sem a figura de Elon Musk, a não ser que a gente tenha um outro grande nome à frente do departamento. Sabemos que conta com parte da equipe que Musk colocou, mas ainda não foi apontado quem será o líder do departamento ou nada desse gênero. Então, somente tendo um nome em vista que a gente pode dizer se esse departamento vai manter a sua importância dentro do governo ou não. E aí uma última questão, professora, para a gente finalizar aqui. Elon Musk teve muitas perdas importantes nas suas empresas no começo do ano. A Tesla teve uma queda gigantesca nas ações, perda nas vendas. A SpaceX teve uma série de problemas com os seus foguetes. Como que essa participação, essa atuação no governo Donald Trump nesses 4 meses pode acabar interferindo nos negócios de Elon Musk? Sem dúvida, né, ele perdeu, acho que 30%, se eu não me engano, do valor de mercado da Tesla. Isso teve um impacto direto na sua própria fortuna, mas ele teve uma vantagem muito importante com essa participação. Qual foi a vantagem? Ele conseguiu alguns contratos especiais junto com o governo norte-americano, principalmente relacionados a Starlink. Então, ele hoje tem contratos muito grandes que não tinha, né, até recentemente, junto ao governo dos Estados Unidos. Logicamente, eles já tinham parcerias, mas não era tão significativa. E um outro fator que eu acho que é importante a gente colocar é que os dados hoje, né, da população norte-americana não está mais sob o controle do governo norte-americano, porque ele teve acesso a dados, né, muito relevantes, vamos dizer assim, de todos os habitantes, todos aqueles que habitam dentro dos Estados Unidos, todos os cidadãos norte-americanos, e nós não sabemos de fato qual é o compromisso dele em não, vamos assim, burlar a privacidade dos usuários e utilizar esses dados para bem próprio das suas empresas. Essa é uma grande preocupação, inclusive a oposição lá nos Estados Unidos está se movimentando em relação a isso para entender
exatamente o quanto de dados foram acessados, obtidos por Elon Musk. Era uma reclamação desde o começo, né? Claro, porque ele não era um funcionário oficial do governo. Isso tudo a gente ainda pode ter muitas repercussões daqui para frente. A gente conversou com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman. Professora, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui com a gente, hein? Um prazer, Fabrício. Hora da gente conferir, então, o que foi destaque nessa semana no Radar Internacional. Radar Internacional chegou, captou muita notícia ao longo dessa semana, trouxe tudo aqui pra gente. O que é destaque, o que é manchete, a gente confere a partir de agora no nosso Radar Internacional. Vamos dar uma olhadinha então, começando pela Argentina, porque anunciado em fevereiro, o governo argentino confirmou que o país está sim de saída da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A medida foi ratificada durante a visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Inclusive, os próprios Estados Unidos deixaram novamente a OMS nesse segundo mandato de Trump. E veio junto de um anúncio de uma revisão das políticas de saúde pública do país, incluindo a questão das vacinas. Javier Milei tem muitas críticas envolvendo a OMS, principalmente sobre a pandemia de Covid-19. Ainda na Argentina, o julgamento sobre a responsabilidade da morte do craque Diego Armando Maradona foi anulado no país. A decisão veio após a juíza Julieta McIntosh ser acusada de violação ética, depois de conceder entrevista para um documentário no tribunal em Buenos Aires e no próprio escritório dela. Agora, o processo deve começar novamente do zero, processo que já havia começado há pouco mais de um mês. Vai ser tudo de novo, novamente, vai ser tudo do zero, situação delicada por lá. A gente vai para o Reino Unido. Paul Doyle, de 53 anos, foi levado à corte na última sexta em Liverpool, lá na Inglaterra. Ele é acusado de atropelar intencionalmente 79 pessoas durante o desfile do Liverpool, que comemorava o título da Premier League na última segunda-feira. Entre os feridos está uma criança de 9 anos. Todos os clubes do campeonato inglês se manifestaram sobre esse caso. A polícia de Merseyside também se manifestou, um caso bem grave por lá. Vamos virar a nossa página aqui do que foi destaque essa semana. Em reunião no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador palestino Riyad Mansour não aguentou e foi às lágrimas. O diplomata falava sobre a crise humanitária na faixa de Gaza e também o número de crianças mortas na região quando começou a chorar. A gente até trouxe esse momento aqui para conferir. Children are dying of starvation. Crianças estão morrendo de fome. As imagens de mães abraçando os corpos imóveis, acariciando seus cabelos, falando com elas, pedindo desculpas para elas. Apologizing to them. It's unbearable. How could anyone? É insuportável. Como alguém poderia tolerar essa dor? Excuse me, Mr. President. Desculpe, senhor presidente. Eu tenho netos. É difícil não se comover com essas imagens do Riyad Mansour, embaixador palestino na ONU. Muitas movimentações estão acontecendo envolvendo a questão da Palestina e também de Israel, inclusive com o governo da França, anunciando que muito possivelmente vai sim reconhecer um Estado palestino de forma oficial. A gente tinha visto essa movimentação envolvendo Espanha, envolvendo Irlanda, envolvendo Noruega. A França pode ser o próximo país europeu a reconhecer o Estado palestino. Isso aumenta um pouco a pressão contra o governo de Israel, que já falou que essa movimentação da França é uma movimentação contra todo o povo judeu. Isso vai dar muito pano para manga, muita discussão vai acontecer ainda. Vamos agora para os Estados Unidos. O governo americano suspendeu o agendamento de vistos para estudantes ao redor de todo o mundo. A Casa Branca afirmou que está revisando os protocolos que envolvem a documentação para o visto e também deve ampliar a checagem de redes sociais dos candidatos. O secretário de Estado Marco Rubio também confirmou que o país vai revogar os vistos para estudantes chineses que passam da marca dos 250 mil lá nos Estados Unidos. A princípio, essa revogação seria para estudantes que, segundo Marco Rubio, secretário de Estado, estariam envolvidos com o Partido Comunista Chinês e que atuam ou estudam em áreas consideradas críticas para o governo americano. Só que ele não explicou
quais são as áreas críticas, então isso ainda está um pouco em aberto. E a gente também tem que ficar muito de olho naquela situação envolvendo a Universidade de Harvard, que a princípio tem ganhado a batalha judicial envolvendo a proibição para a matrícula de alunos estrangeiros, mas também um outro assunto que a gente vai ficar de olho por aqui. Agora a gente vai para a França. A partir de 1º de julho, o governo francês vai ampliar a proibição contra os cigarros no país. O fumo de tabaco vai passar a ser proibido em locais públicos que possam ser frequentados por crianças. É o caso de praias, parques, jardins, pontos de ônibus e nos arredores de escolas. Quem for pego fumando nesses lugares pode receber uma multa de até 135 euros. O consumo de cigarro no país já tem diminuído bastante nos últimos anos. O cigarro é uma coisa muito tradicional, até cultural na França, mas as vendas realmente estão em queda já há algum tempo. Em 2024, a queda no setor foi de 11,5%. Agora a gente vai conferir o que vai ser destaque na semana que vem aqui no nosso Radar Internacional. 3 eleições para a gente ficar de olho, um hat-trick de eleições por aqui. Começando pelo México, no domingo, pela primeira vez na história, o país vai realizar eleições judiciais. Os eleitores vão poder escolher mais de 2.600 juízes e desembargadores nas cortes federais, estaduais e também regionais. Só que esse projeto, que foi apoiado pelo Morena, o partido que está lá no poder no México, ainda pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e ratificado agora pela presidente Claudia Sheinbaum, tem recebido algumas críticas, incluindo a participação de candidatos com passados ligados aos cartéis, ao tráfico de drogas, como a ex-advogada do traficante El Chapo Guzmán, que diz que não está mais envolvida com nada disso. Outra eleição para a gente ficar de olho também no domingo é na Polônia. O novo presidente do país vai ser decidido nesse domingo no segundo turno da disputa eleitoral. Depois de um primeiro turno apertado, Rafał Trzaskowski, da centro-direita, vai enfrentar Karol Nawrocki, apoiado pelo partido de ultradireita Lei e Justiça. Esse resultado pode acabar influenciando o futuro da Polônia, envolvendo a União Europeia e também a questão de segurança nacional. Talvez uma questão envolvendo a Rússia, a Ucrânia, isso tudo está em jogo por lá. E na Coreia do Sul, na terça-feira, milhões de eleitores finalmente vão escolher o novo presidente do país. Depois de toda aquela confusão, um circo envolvendo a declaração de lei marcial no final do ano passado, que terminou com o impeachment de Yoon Suk-yeol. As pesquisas estão apontando a vitória do liberal Lee Jae-myung, que pode acabar mudando a política externa do país, com relações envolvendo a Coreia do Norte, pode tentar reaproximar a Coreia do Sul do Norte e também com a Rússia e a China, ao invés de um alinhamento tão forte com os Estados Unidos, como era o caso agora. Esse foi o Radar Internacional dessa semana. Pela primeira vez em muito tempo, as relações entre Israel e Síria podem ter um avanço significativo. Os governos dos dois países entraram em contato direto e chegaram até mesmo a ter reuniões para desenhar um acordo de segurança na região de fronteira. Quem conta isso pra gente direto de Alepo, na Síria, é o correspondente Luca Bassani. O novo governo de transição da Síria, liderado pelo presidente Ahmed al-Sharaa, começou a conversar com o governo israelense de forma indireta para poder encontrar um caminho à paz na região fronteiriça. A história de rivalidade, de animosidade entre Síria e Israel, ela é antiga e pode remontar não só às primeiras guerras que aconteceram aqui desde o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, mas principalmente desde 1967, quando depois, nos espólios da Guerra dos 6 Dias, nós tivemos Israel ocupando as montanhas de Golã, as colinas de Golã, um território internacionalmente reconhecido como parte da Síria. Desde então, durante o governo de Hafez al-Assad e de Bashar al-Assad, muitas hostilidades foram trocadas entre o Estado judaico e o Estado sírio, mas agora, com um novo governo tentando mostrar uma face mais moderna, é possível que esses antigos inimigos voltem a conversar. Tudo acontece por conta do presidente Donald Trump ter feito uma visita em vários países do Oriente Médio e ter encontrado pessoalmente o presidente al-Sharaa, também incentivando com que ele e outras lideranças do mundo árabe conversem com seu principal aliado na região, o Estado de Israel. Por enquanto, nenhum dos dois lados admitiu estar conversando oficialmente com o outro, mas, de acordo com várias fontes ligadas a Damasco e também a Tel Aviv, essa é uma possibilidade crescente para tentar resolucionar uma questão antiga e trazer maior estabilidade para os sírios que sofreram tanto com a guerra civil durante os últimos anos.
Diretamente de Alepo, na Síria, Luca Bassani. Sempre muito bom poder contar com a participação do Luca por aqui. E olha, isso vai mexer muito com a geopolítica envolvendo o Irã lá no Oriente Médio, viu? O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.